maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam sobre todos. Uma vez mais, somos bem-vindos à presença de Deus, neste domingo que é tão especial, o domingo do Cristo, Rei do Universo. Este é o domingo que fecha e para o qual converge todo o calendário de celebrações da Igreja, o ano litúrgico, por assim dizer. Ele aponta para a figura do Cristo que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, o Rei dos Reis, glorioso, coroado em majestade. Este é um domingo assinalado, portanto, pela cor branca, que evoca a luz bendita que do Cristo glorioso promana. E a sua glória cantamos. Cântico de número 52, Glória e Coroação, nós o entoamos, conduzidos pela maestrina Helen Heise e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Convido você neste espírito de glorificação, de adoração e louvor, a fecharmos os nossos olhos e a elevarmos os pensamentos a Deus em oração. Senhor Deus, é com alegria que tomamos parte nesta celebração, o culto que é Teu, sabendo que grande é o nosso privilégio nesta hora, por desfrutarmos de tudo isto que em amor providenciaste para nós, Teus filhos. Nós te bendizemos, Senhor, por esta bendita hora de profunda comunhão contigo e com a Igreja, de intensa edificação espiritual. Tanto bem colhemos destes momentos que são teus, não os podemos enumerar. Rogamos-te, Senhor, ó Deus glorioso, ó Rei dos Reis, a Ti, cujo trono está firmado nas alturas,
que recebas a expressão de adoração e louvor que ora a Ti ensejamos, pois o fazemos no nome santo do Cristo, que é Jesus, o Rei glorioso, nosso bendito Senhor e Salvador. Amém. Ele é Rei dos Reis. Esta é a tônica da liturgia neste domingo e é a mensagem cantada nas vozes do coro Aidea Moraes, sob a direção da maestrina Helen Heisler, este negro spiritual, que conta com a participação inestimável do nosso querido contrabaixista Daniel Albuquerque, nosso irmão em Cristo, membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e ainda o primoroso acompanhamento da nossa irmã Gisele Santana, pianista e organista, e o caprichoso trabalho de edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. Eu sei que vive o Redentor, Cristo Salvador, em bênçãos dá por seu amor, Cristo Salvador. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. Sempre o louvará, Cristo Salvador, meu cálice transbordará, Cristo Salvador. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. E quem o Santo Filho crê, Cristo Salvador, a graça eterna de obter, Cristo Salvador. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. Convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Nós vamos fazer a leitura do Salmo apontado pelo lecionário cristão para este domingo do Cristo Rei. E é o Salmo de número 93. Abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo 93. Vamos fazer a sua leitura completa desde agora, esta palavra que fala assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O nosso Deus é sobremodo glorioso, em majestade reina soberanamente no seu trono celeste. Mas a despeito de toda esta sua grandeza, que torna a sua figura tão distinta de nós, Ele é também o nosso Pai, sobremodo amoroso, que olha-nos com ternura e cujo olhar é expressão de graça, de desejo, de ver nossas vidas tocadas pelo seu poder, transformadas, abençoadas. Há um convite que Ele reiteradamente tem manifestado a nós por meio de seu Filho Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquecendo a esta palavra, em resposta ao seu amorável convite, a Ele nos volvemos neste momento, nesta bendita hora de oração. Somos convidados a um ato de contrição e recolhimento. Por alguns instantes, a sós com Deus, conversaremos com Ele no íntimo dos nossos corações. Em nossa oração silente, falaremos
dos nossos pecados, faremos a confissão das nossas faltas, receberemos o renovo da sua graça e do seu perdão. Estaremos também intercedendo pelos nossos queridos que acham-se em momentos de angústia e de aflição. Vamos orar uns pelos outros, fazendo na certeza de que Deus é conosco, de que Ele é por nós e está sensível à voz de nosso clamor. Senhor Deus, Pai bendito, com humildade, trazendo nas mãos os nossos corações, nos quedamos prostrados perante o Teu trono de glória, fazendo-Te a confissão de nossa miséria, pois somos pecadores e isto não Te é oculto. Clamando-Te por misericórdia, fazendo-o em o nome do Senhor Jesus Cristo, cremos, somos renovados por Ti na experiência do perdão, que tão somente em Ti logramos encontrar. Renovados pela Tua graça, vivificados no agir do Teu Espírito, somos habilitados à novidade de vida na caminhada contigo. E por tudo isto, Te somos infinitamente gratos. Rogamos-Te, Senhor, que continues conosco. Ao nosso lado, dando-nos proteção, à nossa frente, mostrando-nos o caminho seguro, também por detrás de nós e por cima, cercando-nos dos laços armados pelos homens maus e guardando os nossos pés para que não venhamos a tropeçar em alguma pedra. Dá-nos, Senhor, que vivamos hoje e sempre para a glória do Teu nome, de maneira que seja agradável aos Teus olhos, pois somente em Ti isto será possível. Por nós mesmos não o poderemos realizar. Ajuda-nos, assiste-nos, socorre-nos, ampara-nos, dirige-nos. Esta é a nossa petição. E nós oramos a Ti, ó Rei dos Reis, certos de que a resposta fiel, que vem do mais alto dos céus, já é chegada aos nossos corações. Pois oramos no nome santo do Teu Filho amado, o nosso único e suficiente mediador, Jesus, o Salvador bendito. Amém. Jesus triunfante, cântico de número 281 do Inário Novo Cântico. Nós o vamos entoar, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Poder
chegamos ao ato do ofertório, esse momento precioso que Deus mesmo nos faculta vivenciar no curso da liturgia, uma ocasião oportuna para expressarmos a nossa gratidão e exercermos o nosso envolvimento concreto na obra que é do Senhor. É um grande privilégio para nós, os crentes, participarmos deste momento e nós o fazemos sem peso, antes com alegria, porque bom e agradável é estarmos assim empenhados na causa do Evangelho da salvação. Você participa deste momento, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja para que venha fazer o seu Pix, a sua transferência, o seu depósito da forma mais segura. Participe, seja uma bênção na vida da igreja, como a igreja é uma bênção na sua vida e na vida de muitos também. Vamos orar e pedir ao Senhor que consagre os recursos confiados aos cuidados desta comunidade. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos por tudo aquilo que tens feito nas nossas vidas. O nosso sustento cotidiano vem de ti e tão somente por ti é que permanecemos de pé. O pão sobre as nossas mesas, a saúde de que gozamos para trabalhar e realizar tantas coisas, a casa onde nós moramos, o teto que nos protege do sol e da chuva, a roupa com que nos vestimos, os calçados que guardam os nossos pés, tudo vem de ti, Senhor. E tão somente do que é teu é que entregamos aos cuidados da igreja neste ato de culto tão abençoado e abençoador. Rogamos-te, Senhor, que aceites os dízimos e as ofertas do teu povo, nossas expressões imperfeitas de gratidão, de reconhecimento e de fidelidade para com o chamado que recebemos de ti. Que estes recursos nas tuas mãos venham a prosperar, levando adiante a obra que é tua, a causa do teu reino, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da salvação. Assim nós oramos no nome santo do Cristo, que é Rei, teu Filho, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia, se você puder fazê-lo. Nós vamos abrir juntos no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios. Estamos no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, no capítulo de número 2, onde nós vamos ler desde o versículo 11 ao versículo 22, texto que vai nos inspirar a meditação neste dia. Estamos no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 2, lendo do verso 11 ao verso 22, palavra que nos é dada pelo apóstolo Paulo e que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus,
a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Essa palavra fora dirigida pelo apóstolo Paulo aos convertidos da nascente igreja de Éfeso. Estamos falando aqui do mundo grego, ou, desde a perspectiva do povo judeu, do mundo gentílico, pagão. Esse texto é excelente para evocar aquilo que, desde o Novo Testamento, especialmente desde a ação do apóstolo Paulo, acontece no seio da igreja, que se reconfigura e se torna, portanto, e definitivamente, uma realidade plural. A igreja é uma realidade plural. Quando nós falamos de cristianismo, a palavra parece ensejar uma realidade quase monolítica, coesa, mas a experiência nos mostra que a realidade dos fatos não é esta. Quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de uma variedade inumerável de denominações religiosas que se declaram cristãs. E a gente pode começar falando das principais, como os cristãos de tradição romana, os cristãos de tradição ortodoxa, os cristãos de tradição protestante. Mas quando a gente olha para um desses segmentos em particular, já percebe de pronto que ele é todo multifacetado, como se dá, por exemplo, com o nosso. O protestantismo congrega uma miríade de denominações religiosas. E a gente pode partir das maiores, como o luteranismo, o anglicanismo, o presbiterianismo, mas basta olhar para uma destas em particular e você vê que ela também é toda fragmentada. Quantos presbiterianismos, por exemplo, existem? Você pega um destes segmentos, que seja a Igreja Presbiteriana do Brasil, e aprecia a multiplicidade das suas igrejas locais e fica mais uma vez maravilhado com o perfil distinto que tem cada comunidade, umas tão diferentes das outras. Você olha para uma comunidade em particular e perceba, estamos afunilando a nossa visão, partindo do macro para o micro, e agora olhando para uma igreja local, separadamente. E quando comparamos as pessoas que ali estão, o modo como experimentam e vivenciam a sua fé, neste Deus que é uno, neste Cristo que é sempre o mesmo, cada vivência é absolutamente única, pessoal, intransferível. A igreja é esse maravilhoso mosaico, essa realidade toda ela multiforme. São muitas formas, muitas pessoas, muitas comunidades, muitas denominações, muitas as confissões. Isso era motivo de atenção do apóstolo Paulo, já naquele momento em que este caráter multifacetado estava se estabelecendo e se afirmando, se impondo até. A igreja plural, a igreja diversa, a igreja heterogênea, que ao mesmo tempo é una. Este é o primeiro ponto que nós queremos apreciar desde a leitura desta página tão preciosa da carta aos Efésios. A igreja plural, a igreja diversa, a igreja multifacetada, a igreja que é esse grande mosaico como nós a conhecemos, a podemos reconhecer com toda a clareza, é uma só.
é una. Ela comporta ao mesmo tempo coisas muito distintas. Judeus e gentios ou pagãos, circuncisos e incircuncisos, pessoas próximas e pessoas distantes, pessoas parecidas e pessoas diferentes. Ela é uma realidade internacional, múltiplas etnias, múltiplas culturas, múltiplas doutrinas até, tradições, costumes, porém ainda assim una. Uma só, indivisível. Isto só se dá porque a igreja é, acima de tudo, uma realidade de natureza espiritual. Sim, é verdade que esta realidade espiritual se serve de realidades bastante materiais. Há uma instituição humana, inclusive, a que nós chamamos igreja. Ela possui endereço, CNPJ, tudo isto. Mas, acima de tudo e em última análise, igreja é uma realidade espiritual, que se serve daquilo que é material, mas que a tudo isto excede e transcende. Há elementos de tensão que ensejam a divisão no seio da igreja una? Sim, muitos. Todos estes que enumerei se incluem nessa rubrica. São elementos de tensão as questões étnicas, as questões éticas, as questões doutrinárias, até mesmo as questões ligadas à empatia e afinidades. Há motivos para nos vermos distinguidos, destacados, não faltam. E eles são ensejo, inclusive, para que pratiquemos toda a sorte de discriminação. Afinal, discriminar é, a rigor, distinguir, separar. Mas o fato é que, se há tantos elementos que ensejam a divisão, a igreja permanece una e nos convidando a, antes de tudo, experimentarmos a sua unidade. Há pessoas que, de fato, mantêm o seu foco insistentemente dirigido nos elementos de divisão. Parece que buscam vivenciar a separação. No entanto, jamais podemos perder de vista a unidade da igreja, que nos enseja a vivência da união. Afinal, aquilo que nos une, aquilo que nos mantém juntos, unidos, é e sempre será muito maior do que qualquer coisa que possa ensejar nos dividir. Afinal, aquilo que nos une não é outra coisa senão Ele mesmo, a pessoa de Jesus, o Cristo, Senhor e Salvador da igreja. Cristo une a igreja. Ele, por meio do seu sangue, por meio da cruz, unificou a igreja. Ele nos congregou como que ovelhas dispersas num só rebanho. Uniu-nos a Ele e por meio dele nos uniu uns aos outros. Ele nos uniu por si mesmo e para si mesmo. E fez-se, portanto, a pedra angular, o fundamento deste notável edifício. Sim, a igreja é um edifício, mas não um edifício feito de vergalhões, tijolos e cimento. Um edifício feito de pessoas, feito de vidas humanas. Um edifício erigido sobre este fundamento que é o Senhor.
Essa unidade que nós experimentamos neste grande edifício que é a igreja e que está alicerçado na pedra angular que é Cristo Jesus, é aquilo que chamamos de comunhão cristã. A comunhão cristã é coisa frequentemente mal compreendida. Muitas vezes nós temos a ideia de que aquilo que fazemos pode ajudar a acontecer a comunhão cristã, pode possibilitá-la ou mesmo prejudicá-la e, por fim, impedi-la, inviabilizá-la. Mas, a bem da verdade, a comunhão cristã não é algo que possamos fazer. E aquilo que fazemos não pode aumentá-la ou diminuí-la, promovê-la ou prejudicá-la, já que a união cristã não é fruto do nosso esforço pessoal, mas antes e exclusivamente da obra de Deus, especialmente falando da obra de Cristo. Foi Cristo quem uniu a igreja, quem produziu a comunhão de que eu e você gozamos. E o que nos compete diante dela, a fim de honrá-la e de fazer jus a isso que graciosamente o Senhor nos concede. Só nos cabe crer na comunhão e experimentá-la, desfrutá-la da maneira mais intensa e proveitosa que o pudermos fazer. Este é o desejo de Deus para nós. A união, Ele já realizou. Agora, cumpre-nos vivê-la. É isto que Ele espera do seu povo, de mim e de você. Há tantas pessoas que, por desconhecerem isto até, deixam de fruir esta bênção, não desfrutam de tudo isto que Deus graciosamente já fez e nos deu. Até mesmo se perdem em certo descaminho, e descaminho grave, num esforço exaustivo por construir, por promover, por produzir, realizar a bendita comunhão, esta unidade da igreja, fazendo de acordo com o seu próprio entendimento. Não nos cabe realizar a comunhão, nos cabe vivenciá-la, gozá-la. É assim que a honramos. E como o fazemos? Tendo os olhos fitos naquilo que nos une e não naquilo que nos divide. Quando a nossa atenção está dirigida para o fator de nossa unidade, que é Cristo, e que está acima de toda e qualquer circunstância, de toda e qualquer realidade mundana, aí nos experimentamos verdadeiramente conectados, ligados a Ele, portanto, uns aos outros em amor. As pessoas querem moldar a comunhão nesse processo de fazê-la, de realizá-la, de criá-la. E acabam fazendo à base de suas próprias ideias e a sua imagem e semelhança. Isso é produzir um ídolo e uma distorção da obra de Cristo, do que Ele efetivamente realizou. E nesse esforço vamos tentando moldar as pessoas conforme a ideia que temos de comunhão e vamos nos empenhando para convencê-las, para convertê-las, a fim de que elas se tornem aptas a adentrar esta realidade mítica que idealizamos. Nada disto é necessário, nada disto é preciso. Para vivenciar a comunhão, basta crer nela, recebê-la e dispor-se a experimentá-la, a experienciá-la, perdoe-me o neologismo, a fruí-la. A unidade da igreja, a comunhão cristã, portanto,
é uma realidade que está presente em nós e que nos foi dada por Deus. É dádiva celestial, sobremodo preciosa. Ela se afirma sobre nós, esse povo heterogêneo, misto, diversificado, este corpo de Cristo tão multiforme, multifacetado, esta realidade tão plural e por isto mesmo tão rica, tão bonita e tão maravilhosa, que se estende sobre judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos, parecidos e diferentes, próximos e distantes, ricos e pobres, nobres e plebeus, sobre gente de todo tipo, de toda sorte, de toda cor. A nossa unidade é algo que nos transcende, que transcende a igreja, porque nos excede, porque a igreja excede. É um dom que recebemos sem que nada possamos fazer para obter, para merecer, para construir ou prejudicar a igreja. Este corpo místico de Cristo, esta realidade plural, diversa, rica e una, é aquilo que fundamenta o nosso viver. Cristo é o nosso fundamento, o alicerce da igreja. As nossas divisões, absolutamente secundárias. As dissonâncias só enriquecem a harmonia. Os diferentes matizes tornam mais bela a pintura. E a partir de tudo isto que aprendemos, a pergunta fundamental: e agora, doravante, unidos em Cristo, definitivamente ligados em amor, o que é que poderemos fazer juntos? Por certo, muito faremos, e que Ele assim nos abençoe, no poder do Santo Espírito e em o nome de Jesus. Amém. Na próxima quinta-feira, dia 25 de novembro, eu e você temos um encontro marcado. É que na próxima quinta-feira, última quinta-feira do mês de novembro, nós estaremos celebrando uma data que é muito cara ao coração desta comunidade, uma forte tradição entre nós, a observância do Dia Nacional de Ação de Graças. É a última celebração cultica do nosso ano litúrgico, um dia todo ele dedicado à gratidão. 365 dias por ano, Deus tem abençoado as nossas vidas incessantemente. E este dia em especial, nós vamos reservar para agradecer-lhe por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda há de fazer, porque é fiel. Um grande desafio, uma liturgia em que nenhuma petição é dirigida a Deus, senão apenas esta, que receba a nossa gratidão. Estaremos reunidos aqui no santuário de forma presencial a partir das 7h30 da noite. E você é nosso convidado para juntar-se a nós nessa festa. Nesse dia, conforme o nosso belíssimo costume, traremos à igreja uma oferta de gratidão a Deus. E essa oferta será trazida em gêneros alimentícios. Vamos trazer os nossos quilos de arroz, feijão, farinha, macarrão, açúcar, sal, o que Deus colocar no seu coração. Vamos encher o altar com esses donativos e todo o material arrecadado será destinado a instituições beneficentes apoiadas por esta comunidade. Em anos anteriores, já chegamos a ultrapassar a marca de 1 tonelada. E esta generosidade da comunidade de fé só lhe faz bem, porque tudo isto lhe é devolvido na forma de bênçãos espirituais pelo Pai sobremodo amoroso, que muito se alegra em ser assim adorado, por meio do amor que dedicamos aos seus pequeninos filhos. Vamos participar
envolva-se, seja uma bênção. Próxima quinta-feira, portanto, dia 25 de novembro, às 7h30 da noite, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. No próximo domingo, dia 28 de novembro, estaremos abrindo um novo ano litúrgico. É que o ano de celebrações da Igreja começa nesta data, que é o primeiro domingo do tempo do Advento. Um tempo em que a Igreja vai se preparando para a celebração do nascimento de Jesus, a festa do Natal, uma das mais importantes de todo o calendário litúrgico cristão e nosso também, em particular. Desde o próximo domingo, você verá uma mudança na ambiência, onde a cor azul assume protagonismo, sinalizando ser aquele um tempo em que somos convidados à contrição, ao exame de consciência, a uma preparação espiritual para a vivência de algo muito grandioso, a experiência da encarnação do Verbo de Deus, que vindo a este mundo traz a ele luz e salvação. Um tempo bendito, um tempo precioso, em que somos convidados a vivenciar uma vez mais o renovo da vida que se dá pelo agir bendito de Deus. A magia do Natal vai adentrando o ar e produzindo-nos uma atmosfera especialíssima. Tome parte nas celebrações conosco, vivencie conosco esses momentos preciosos e que tudo seja para a glória de Deus e a edificação dos filhos seus. Quero ainda compartilhar uma boa notícia, dizer que na semana que passou, a nossa União Presbiteriana de Homens esteve reunida num encontro especialíssimo, momentos de comunhão, de devoção, de edificação espiritual e onde decisões importantes foram tomadas, pois o plenário da nossa UPH procedeu à eleição da diretoria desta sociedade interna para o ano que entra, o ano de 2022. Eleição que transcorreu de forma absolutamente tranquila, vendo-se, portanto, composta a diretoria para esse novo exercício que iniciará no dia 2 de janeiro, com o ato de posse das lideranças eleitas e designadas que será perpetrado pelo conselho da nossa igreja local. Um tempo de bênçãos, um tempo fecundo para o trabalho das nossas sociedades internas e, em especial, para o trabalho masculino organizado aqui. Oremos e agradeçamos a Deus por tudo aquilo que nos tem permitido vivenciar e ainda rogando renovadas bênçãos pelos nossos valorosos homens. Deus seja conosco, em nome de Jesus. Convido você à oração final. Vamos falar com Deus conforme aprendemos de Jesus, usando a prece dominical, a oração do Pai Nosso. Feche os seus olhos, falemos com o Senhor, dizendo-lhe assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.